A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Um dos anseios mais profundos e mais universais no ser humano é encontrar aquele guia, encontrar aquele mestre capaz de apontar, ensinar, indicar aquele caminho seguro que conduz a uma realização de vida. Todo mundo procura este guia, todo mundo procura encontrar este mentor espiritual. Deus, profundo conhecedor da alma humana, promete um dia enviar um profeta, ou seja, um mensageiro, um representante dele, que ensinasse à humanidade a vontade de Deus e induzisse, como seu ensinamento, a mesma humanidade a seguir esses ensinamentos. Certamente, esta promessa estava presente na mente da primitiva comunidade cristã, quando apareceu Jesus ensinando. O evangelista Marcos nos faz um relato muito interessante da primeira apresentação, digamos assim, de Jesus. E ele recheia esta primeira apresentação de Jesus com detalhes interessantes que não podem passar desapercebidos. Por exemplo, ele diz que Jesus, o evangelista Marcos, diz que Jesus começou a pregar num dia de sábado, na sinagoga, ou seja, no lugar onde as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus, ouvir e refletir sobre ela. E quando Jesus, nesta reunião, no dia de sábado, em Cafarnaum, na sinagoga, começa a refletir, interpretar, ensinar a palavra de Deus, as pessoas que ali estavam ficavam admiradas e comentavam umas com as outras: que ensinamento novo, dado com autoridade. Vale a pena aqui parar um pouco e refletir. Será que Jesus estava ensinando algo novo? Em que sentido devemos entender este novo? O sentido parece que surge espontaneamente quando a gente lembra as outras instruções de Jesus, quando ele diz, por exemplo, que ele não veio mudar a lei, não veio tirar uma vírgula da lei. Então, em que sentido é novo? Em que sentido o ensinamento de Jesus é dado com autoridade? A maneira com a qual Jesus falava. Ele não falava para exibir a sua sabedoria. Ele não falava para mostrar a sua erudição, o seu preparo acadêmico. Jesus falava ao coração. Jesus falava com aquela convicção de que o que ele tinha a dizer, ele falava com convicção e falava com que as pessoas percebessem que era importante elas ouvirem, guardarem e praticarem aquilo que ele estava falando. As pessoas entendiam que Jesus não estava falando como um acadêmico. Jesus estava falando como alguém que queria bem às pessoas. Outra observação interessante, Marcos não nos diz o que Jesus falava, mas se Jesus era aquele profeta que Deus estava prometendo,
Então, certamente, Jesus estava repassando para as pessoas a verdade maior que está na Bíblia. E a verdade maior é esta: o desejo de Deus de que as pessoas seguissem e acreditassem em um único Deus, evitando e rejeitando todos os demais ídolos, rejeitando todas as demais promessas de felicidade, que na verdade não garantem nenhuma felicidade às pessoas, mas sim iludem as pessoas. Numa palavra, Jesus estava dizendo: se vocês querem realmente viver realizados, conheçam, escutam e sigam a palavra de Deus. E aí, Lucas introduz na sinagoga uma cena genial. Ele diz que na sinagoga havia um homem, veja só, possuído por um espírito mau. E este homem possuído por um espírito mau se manifesta protestando contra Jesus. Quem é você? O que é que você veio fazer aqui? Veio nos destruir? Eu sei que você é o profeta de Deus. Exatamente isto. Jesus veio para destruir os ídolos, os demônios que estão presentes em nossa vida. Que demônios são estes? São aqueles valores que tentam colocar em nossas vidas para nos desviar do caminho de Deus. Aqueles valores que prometem muito garantir a felicidade, mas na realidade não conseguem nada. E diante da provocação, então, deste homem, reconhecendo que Jesus é o profeta de Deus, que veio nos trazer novamente, ou nos colocar novamente no caminho de Deus, diante deste protesto, Jesus assume a sua tarefa. Como se diz: eu sou sim, eu vim sim destruir todos os demônios que tentam iludir o ser humano. Por isso, manda que o espírito se cale e saia daquele homem. E novamente, a multidão admira a atitude de Jesus. Diante deste relato denso, mas cheio de ensinamentos, vale muito parar e refletir. Primeiramente, este lance genial do homem presente na sinagoga, mas mesmo assim perturbado por vários demônios, por vários princípios errados, valores errados que tentam desviar o ser humano. Sem querer julgar ninguém, mas refletindo com você, amiga, amigo. Seria exagerado de dizer que em nossas comunidades de oração, em nossas igrejas, em nossas missas, em nossos cultos, é possível encontrar pessoas que ali estão, mas que na verdade suas vidas não estão sendo conduzidas pelos princípios e valores divinos, mas sim estão sendo conduzidas por outros valores paralelos, por outros princípios paralelos, por outros ídolos paralelos que prometem felicidade, mas servem apenas para desviar. No tempo dos judeus, estes ídolos eram as religiões em volta do povo de Israel que atraíam com as suas manifestações, sacrifícios, danças, enfim, comidas, as pessoas. Hoje, estes ídolos podem ser a ganância. Exagerado, repito, dizer
que nas nossas celebrações há pessoas movidas por ganância, movidas por ambições, movidas por um consumismo desenfreado, por uma vaidade descontrolada, por competições. São os demônios de hoje, os ídolos de hoje, que tentam nos desviar do caminho de Deus. E aí emerge, então, uma outra lição muito preciosa. Hoje se fala muito em Jesus com poder. A gente vê em decalques de carro, a gente vê em programas de televisão, de rádio, a gente vê, às vezes, em tatuadas. É tatuada esta frase: Jesus tem poder. E ele tem mesmo. Mas que poder é este que Jesus tem? Certamente não é este poder que muita gente imagina ou quer colocar em Jesus, como se ele fosse aquele que resolve num instante todo e qualquer problema, seja de saúde, seja financeiro. Tem muita gente que está querendo iludir as pessoas. Olha, venha aqui, neste lugar, nesta hora, porque aqui Jesus está com poder e vai resolver o seu problema. Se nós prestamos atenção à narrativa do evangelista Marcos, o poder de Jesus, a ascendência de Jesus repousa no seu ensinamento. As pessoas se deixavam cativar pelo conteúdo daquilo que Jesus ensinava e pela maneira como que Jesus ensinava. Falava ao coração das pessoas, falava como que as pessoas percebessem o que eu estou falando. Escutem, porque não é para mim, mas é bom para vocês. E aí, então, emerge uma outra lição. Muitos de nós se reúnem aos domingos, nós católicos na missa, os nossos irmãos evangélicos, cada um no culto da sua igreja, mas deixamos nos cativar pela palavra de Jesus. É a palavra de Jesus que nós buscamos, é a palavra de Jesus que nós queremos guardar em nossa vida. Sabemos e entendemos que Jesus fala a nós. Que bom seria se nós nos deixássemos cativar pelo ensinamento de Jesus, que nós nos transformássemos em profundos admiradores dele. E aí, de uma forma, seguindo um processo natural, passaremos a ser testemunhas, espalharemos a sua fama, ou seja, falamos de Jesus como aquele, o profeta, o santo de Deus, que veio nos ensinar o único e verdadeiro caminho para a realização. A paz do Senhor Jesus permanece com você e com todos aí em sua casa.